A gente mostrou 3 casos graves de pessoas que morreram em acidentes provocados pelo excesso de velocidade. Geralmente é isso, né, Tiago? E no último acidente, no último final de semana, tivemos mais uma morte, mais um acidente provocado pelo excesso de velocidade. Excesso de velocidade e imprudência, viu, Luciano? Você que passa sempre pela região do bairro Boqueirão aqui em Curitiba, já deve ter notado que algumas ruas lá ganharam o sentido único. É o tal do binário que a prefeitura chama, né? Para tentar fazer o quê? O trânsito fluir. Esse é o objetivo. Acontece que, com isso, os carros estão desenvolvendo alta velocidade. E mais, existe muito motorista ali que está transitando de forma imprudente. Semana passada eu acompanhei aqui na RIC TV a história do entregador, do Fernando Henrique, que acabou sendo morto por um motorista bêbado. Nós acompanhamos também o caso da influencer digital, que acabou, a Cássia Viale, que acabou passando, atropelando um motociclista na contramão, bem na época que mudaram ali o sentido da via. E também teve o caso da Manuela, Manu, a grávida, que o motorista bêbado furou a preferencial ali na Valdemar Loureiro de Campos e acabou atingindo o carro onde estava a Manu. Então são 3 acidentes que a gente está relembrando aqui, né, de cabeça, registrados ali na região do bairro Boqueirão. Paulo Setúbal, Anne Frank, Blaze Horning, você pega ali a Valdemar Loureiro de Campos, a Valdemar Coste, toda aquela região ali, né, João Soares Barcelos, que passa na frente do 7º Distrito. Essas vias elas passaram por mudança de trânsito e os acidentes aumentaram. Você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Imprudência, alta velocidade. As ruas do bairro Boqueirão em Curitiba se tornaram nesses últimos meses palcos de tragédias. Motoristas que não respeitam as leis de trânsito tiraram a vida de pais de família, trabalhadores. Na semana passada, Fernando Henrique Correia, de 38 anos, morreu após ser arrastado por um carro no cruzamento da rua Maestro Carlos Frank com Cascavel. Amigos fecharam este cruzamento e pediram justiça. Imagina uma mãe vendo o filho trabalhar. Você entrega num caixão. Entrega num caixão. Ele foi puxado até lá no condomínio. Perto desse acidente, que tirou a vida de Fernando Henrique Correia, mas na rua Valdemar Loureiro de Campos, ao lado do cemitério Boqueirão, Manuela Vicente morreu após o carro onde ela estava ser atingido em alta velocidade por um motorista embriagado. Ele em volta ali simplesmente gesticulando com o braço, isso não vai dar nada, isso não vai dar em nada, e gesticulava. Tanto que ele começou a desacatar os policiais, que daí foi onde prenderam. Se ele tivesse tido o mínimo de respeito com o que estava acontecendo, mas até nisso ele debochou. A blogueira Cássia Viale também protagonizou um acidente que resultou em morte. A colisão aconteceu na rua Paulo Setúbal e tirou a vida de Jackson Medeiros, de 36 anos. Cássia foi acusada de dirigir na contramão e embriagada. Isso daí nunca vai passar. O que eu senti naquele dia, aquele desabafo, tá tudo aqui dentro ainda. Meu coração tá, como eu disse, tá sangrando por falta do meu filho, que ela me tirou. E no último final de semana, mais um acidente grave aqui na região do Boqueirão. Desta vez, o acidente foi registrado aqui na rua Paulo Setúbal. Motorista de um carro em alta velocidade se perdeu e bateu no ponto de ônibus do outro lado da rua. O motorista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Moradores, comerciantes, a população aqui do bairro Boqueirão reclamou que depois das mudanças, o trânsito se tornou perigoso e violento. A alta velocidade com a imprudência agora preocupa os moradores do bairro e pedem uma fiscalização maior por parte dos agentes de trânsito da capital. Que fosse designado a CETRANS, a Secretaria de Trânsito, também pudesse estar presente em todas as ruas da cidadania. Nós temos essa demanda que nós não podemos levar o trânsito, a responsabilidade para um único prédio, né? Elas têm que ser deslocadas, tem que ter mais pessoas, mais recursos humanos para dar conta dessa demanda.
momento e soma-se a isso a questão da imprudência. Você viu aí, motoristas em alta velocidade, embriagados, mataram pelo menos 3 pessoas, nenhum deles foi preso efetivamente e as famílias hoje sofrem, Luciano Piquete. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Tá aí, né? Motoristas embriagados, o Tiago falou tudo. Então quem está errado é quem vai lá e tenta melhorar o tráfego na região, o fluxo de veículos, ao criar binários para que todo mundo consiga se deslocar com mais facilidade e agilidade? Ou é o cidadão que pega o volante, doutora Márcia, e começa a correr porque ele vê aquilo, aquela pista rápida, aquela via rápida como um convite para ele correr e ele aceita esse convite e para ajudar ou piorar a situação, ele enche a cara. Parece que as pessoas não entenderam que a condução de um veículo ela exige atenção, ela já exige respeito às regras. Quando se fala na mudança de tráfego, ela é feita a partir de um estudo com a ideia de melhorar o quê? Do cidadão comum que vai ter que trabalhar, que vai ter que ir para aula, que vai ter esse momento. Agora, em algumas situações, as pessoas abusam, não prestando atenção nas mudanças, e a sinalização está lá para isso, né? Não prestando atenção de que elas têm que realmente estar focadas no que estão fazendo. Então não é hora de olhar para o celular, não é hora de fazer qualquer outra coisa. Você está fazendo uma coisa de risco. Risco para você e para os outros. E muito menos em velocidade incompatível com o local, que são essas altas velocidades, às vezes até com condição de chuva, e as situações de bêbado ou após a utilização de drogas. Então é necessário que as pessoas tenham a consciência de quando elas pegam um carro, elas têm regras a cumprir. Essas regras vão diminuir em muito essa chance de haver um acidente e principalmente um acidente mais grave e até fatal, né, Luciano? Exatamente, doutor.